Olá, seja bem-vindo ao Laboratório Virtual de Geologia. Vamos aprender na prática o movimento das placas tectônicas. Por muito tempo acreditava-se que a Terra era inerte, até no início do século XX, quando o triologista Alfred Wegener propôs a teoria da deriva continental, onde ele dizia que a Terra há muitos milhões de anos atrás era um supercontinente chamado de Pangeia. Ele só não conseguiu comprovar qual força que provocaria esse movimento da Terra. Mas, anos depois, veio a teoria das placas tectônicas para comprovar o que ele havia dito há anos anteriores. A teoria das placas tectônicas nos diz que a crosta terrestre é subdividida em grandes blocos semi-rígidos, ou seja, as placas. E essas placas elas abrangem todo o continente e o fundo do oceano. Essas placas tectônicas elas se movem, e esse movimento é provocado pelo manto, pois o manto é muito quente, então ele produz movimentos de convecção, fazendo com que essas placas se movimentem. Elas chegam a se mover centímetros por ano. O movimento das placas podem ser laterais, de colisão ou de afastamento. Para o nosso experimento, vamos precisar de uma gelatina previamente feita, só que em uma textura um pouco mole. Colocar mais um pouquinho de água para deixar ela mais mole. Ela vai simbolizar o nosso manto. Vamos precisar também de bolachas, as bolachas que você tiver em casa. Eu estou utilizando essas daí, mas você pode utilizar a que você tem em casa. E também um pouquinho de água. Então vamos lá fazer esse experimento? O primeiro movimento que vamos ver é o convergente, que é quando duas placas se encontram. Quando uma placa oceânica se encontra com uma continental, a placa oceânica irá submergir. E quando duas placas oceânicas se encontram, a mais densa delas irá submergir. E quando duas placas continentais se encontram, as duas irão submergir. Então, para o experimento, vamos utilizar a gelatina simbolizando o manto e as bolachas simbolizando as placas. Vamos molhar elas rapidamente na água e depois colocar por cima da gelatina. Vamos colocar ela em cima da gelatina e vamos empurrar uma contra a outra, fazendo então um movimento de convergência. Perceba que uma submerge a outra, então este é o nosso movimento convergente. O movimento convergente ele gera as fossas oceânicas e as cadeias de montanha. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. Agora vamos conhecer o limite divergente, que é quando duas placas se afastam. Quando as placas se afastam, o material que está embaixo da asthenosfera sobe, produzindo a cadeia mesoceânica. Esse movimento causa fraturas, falhas, cadeias de montanhas submarinas e também terremotos rasos. Um exemplo deste movimento é a placa sul-americana e a placa africana. Por último, temos o limite transformante, que é quando duas placas se movimentam lateralmente. Através desse movimento, ocorrem os terremotos e falhas, como a falha de San Andreas, que corta a costa da Califórnia e o litoral oeste do México. Então, esses foram os limites das placas tectônicas, exemplificado para vocês utilizando os materiais que temos em casa, devido ao momento que estamos vivendo. Então, espero que tenham um bom estudo e tenham compreendido, através desse experimento prático, os limites das placas tectônicas.